Oi pessoal, tudo bem? Como nosso foco agora é exclusivamente o Enem, eu trouxe uma reflexão bem básica para introduzir o nosso conteúdo de hoje. Vocês já pararam para pensar que ter conhecimento acerca do que é avaliado pelo corretor no momento da correção da nossa redação é muito importante? Isso mesmo! Entender as exigências da matriz de referência do Enem é uma estratégia eficiente para produzir a tão desejada redação nota 1000. Embora haja diversos critérios que orientam e determinam qual texto merece uma nota significativa, no vídeo de hoje a gente vai explorar uma temática que causa muitas dúvidas. Afinal, vocês sabem o que é o tangenciamento de um tema? Bom, primeiramente é primordial pontuar aqui, por se aproximar muito da fuga ao tema, o que condiciona a atribuição da nota 0 à redação, tangenciar a temática proposta pela prova de redação do Enem, provoca a perda de pontos nas competências 2, 3 e 5. Ou seja, tangenciar um tema é uma problemática prejudicial para a avaliação de outros requisitos que garantem uma boa escrita, como a conclusão do texto, a organização e a seleção dos argumentos e, claro, a compreensão do próprio tema. Pronto! Agora que a gente já entendeu do porquê ser fundamental não tangenciar o tema da redação do Enem, vamos entender melhor o que é esse tal de tangenciamento e como evitar esse erro tão comum? Bom, vamos lá! Para isso, a gente vai entender a diferença entre assunto e tema, e depois a gente vai analisar algumas temáticas levando em consideração esses conceitos primordiais. Imagine se no Enem 2020, que provavelmente acontecerá dia 17 e 24 de janeiro de 2021, você se deparasse com o seguinte comando: redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema pandemia na educação e as mudanças nas escolas e nas famílias. Bom, sem a necessidade de uma análise profunda e demorada, a gente pode notar que o assunto, a parte maior e mais abrangente, é a pandemia da Covid-19. Mas e o tema? O tema, de modo bem simples, é o que está inserido nesse assunto e o que delimita as diversas abordagens possíveis. Assim, nesse caso, para a delimitação do assunto pandemia, a gente teria que abordar as consequências dessa pandemia exclusivamente no âmbito da educação, incluindo particularmente os aspectos que envolvem as escolas e as famílias. Perceba, então, como o tema é demarcado por um aspecto bem específico sobre o assunto. Então, a gente, por exemplo, nesse caso específico, não poderia abordar sobre as consequências, as influências da pandemia na universidade ou nos nossos relacionamentos sociais, uma vez que essa abordagem, bem equivocada por sinal, seria caracterizada como tangenciamento do tema proposto. O tangenciamento ao tema, portanto, de acordo com as orientações do INEP, constitui-se como a abordagem parcial, realizada somente nos limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Então, para a gente conseguir aprofundar mais essa compreensão, a gente pode observar esse processo de delimitação de um aspecto específico sobre um assunto em um exemplo apresentado por uma das plataformas mais especializadas nesse ensino e correção de redações, a Imagine. O blog traz a seguinte explicação: imagine uma roda de conversa entre amigos e alguém faz o seguinte comentário: vocês perceberam como o índice de depressão aumentou entre os jovens? Pronto, considere que o que está sublinhado é o tema suscitado por um deles. Em resposta, todos começam a apontar as possíveis causas que consideram para o aumento desse índice de depressão entre os jovens, todos se expressando dentro do tema. Observe como essa explicação, de modo bem simples e prático, trabalha a questão do tema como um caminho para reduzir o assunto amplo.
No entanto, podemos imaginar também que ao invés dessa resposta sugerida no exemplo, alguém opine que os jovens estão muito imersos à realidade das drogas e à ingestão de bebida alcoólica, materializando o tangenciamento do tema, já que aborda um tema que está ligado a adolescentes, mas encaminha a conversa para outro rumo, para outras reflexões. Agora, para facilitar ainda mais as nossas compreensões sobre tangenciar, pode-se dizer em uma analogia ao jogo de futebol que passa perto de fazer o gol, bate na trave e não faz a finalização. Ocorre que, no momento do Enem, não adianta passar perto e não fazer o gol, pois o jogador aluno será eliminado. Assim, se você tangenciar, todo o seu esforço, toda a sua dedicação por anos ou mais será em vão. Então, vamos prestar muita atenção nisso, pessoal. Bom, por último, a fim de que vocês assimilem bem o que é o tangenciamento do tema, vamos analisar mais um exemplo da plataforma Imagine. O exemplo consiste na proposta de redação do Enem 2018, em que a temática foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa temática seria considerado tangenciamento se a escrita estivesse relacionada apenas à internet, a fake news, ao controle de dados em plataformas específicas ou ainda apenas à manipulação do comportamento do usuário. Logo, resultaria na abordagem de somente uma parte do tema, isto é, uma abordagem muito limitada que não trata sobre todas as especificidades do assunto. Observe, então, que tanto uma abordagem muito ampla como uma abordagem muito limitada podem provocar esse equívoco. Resumindo, tangenciar o tema equivale a uma abordagem parcial que foca em apenas uma das delimitações recomendadas, exigidas pela proposta de redação e, consequentemente, promove uma queda significativa na sua nota. Assim, torna-se fundamental não perder de vista a importância de dedicar um tempo especial para a elaboração da sua redação. Pensar no tema e refletir sobre todas as suas especificidades e perspectivas são os primeiros passos para alcançar a tão sonhada nota 1000 no Enem, já que tratar sobre o tema proposto orientará a escolha dos argumentos, a preparação do projeto de texto e a reflexão sobre a intervenção que será apresentada na conclusão. Bom, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo e ler as diversas dicas que nós elaboramos para evitar esse, a partir de agora, tão temido tangenciamento, acesse nosso blog. E lá tem um exercício importantíssimo para colocar em prática todo esse conhecimento. Até mais!